Sejam bem-vindos à PDL-TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as particularidades de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia da Candelária, com o guia Artur Muniz. Bom dia, sou o Artur e eu estou aqui para vos falar sobre a freguesia da Candelária. A freguesia da Candelária está inserida numa formação rochosa, um rochedo alto, daí-se o facto de ser das poucas freguesias que é formada de costas para o mar. E também é uma das justificações que nós temos pelo facto de não haver praias na Candelária. A Candelária tem sensivelmente 1097 habitantes, está inserida numa zona de aproximadamente 8,5 km² e o nome Candelária vem justamente da devoção do povo à Nossa Senhora das Candeias. Nesse preciso momento estamos à frente da Igreja da Candelária, que é a Igreja Matriz, também conhecida como a Igreja de Nossa Senhora das Candeias. Podemos observar na sua fachada que tem uns toques de barroco e sofreu algumas remodelações após o século XIX, face ao ciclo da laranja, que vem enriquecer a ilha e deste modo também proporcionar-nos grande riqueza, o que sofre algumas alterações não só na Igreja da Nossa Senhora das Candeias, como também em todas as igrejas da ilha. Tem como padroeira a Nossa Senhora das Candeias e o seu interior é constituído por uma nau principal e dois anexos. Uma das formas que nós temos de perceber essas alterações é justamente pela pedra. Nós podemos ver que aqui a fachada principal é constituída por basalto, que é a nossa rocha predominante, e a que fica mais ao lado é o nosso traquito. Como o traquito passou a ser subexplorado, passou a ser uma rocha que faz parte do património da povoação, fazendo com que não fosse possível utilizar em excesso essa rocha novamente. Foi então que adaptaram o basalto em mistura com o traquito, que é algo que nós podemos verificar em algumas das nossas reformas feitas após o século XIX. Em 1901, após a visita régia da rainha Dona Amélia, ao passar por cá, ela ficou completamente deslumbrada com a vista que se tinha daqui do adro da igreja. Se pensarmos em antigamente, não havia nenhum desses edifícios, o que dava uma vista ampla para o mar, fazendo com que fosse uma vista completamente magnífica. Como a Candelária está inserida numa formação rochosa, verifica-se isso através do facto de não haver zonas planas. Por isso é que a Candelária é formada por outeiros e grotas. As grotas são utilizadas basicamente para pasto ou cultivo. Como podemos ver atrás de mim, nós temos uma zona de cultivo onde é essencialmente plantado o limão galego, que é um citrino típico dos Açores, que acaba por ser uma mistura entre laranja e limão e também é utilizado para acompanhar os nossos pratos típicos, como o nosso chicharro frito com molho de limão, acaba por ser regado com o sumo do limão galego. Onde há zonas de nascentes de água fresca, também é propício que haja as famosas pias, onde antigamente era utilizada para lavar a roupa e também como encontro social, onde se juntavam as que nós chamamos as lavadeiras para lavar a roupa e colocar os assuntos do cotidiano em dia.
Neste momento estamos no Moinho da Bibi. É uma casa de campo, o perfeito exemplo de aproveitamento da nossa cultura e arquitetura, sendo que, embora não haja uma data concreta da sua construção, sabemos que é do século XIX e esteve em produção até meados do século XX. Em 2001, através de um projeto, fez então uma recuperação, mantendo a sua arquitetura original, fazendo a recuperação da sua cúpula através de uma fotografia, mantendo assim os traços primórdios, utilizando a nossa pedra de basalto como matéria-prima e então adaptando não só o moinho para a modernidade, mas também para uma necessidade face ao turismo. O moinho da Bibi acaba por ser também um moinho atípico. Regra geral, os moinhos de vento cá nos Açores são constituídos por 2 pisos. O moinho da Bibi acaba por ser constituído por 3. Para além da recuperação do moinho, também fez-se aproveitamento do anexo, tornando ainda a sua paisagem mais rústica e mais representativa do estilo antigo dos Açores. Ao subir a escadaria para ter acesso à ermida da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, podemos encontrar nos seus lados uma espécie endémica, conhecida como o folhado. É importante não só a valorização do que é nosso, mas como o conhecimento. Nós só podemos proteger aquilo que nós conhecemos. Uma parte importante também da nossa tradição é o facto de se manter a tradição de que, quando nasce um bebê na Candelária, faz parte a mãe vir trazer o bebê à ermida da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de modo a apresentá-lo à mãe padroeira desta zona. Para além disso, não só o nome nasce de uma fonte religiosa, como demonstra a tradição e a cultura de um povo face ao cristianismo. Para além da arquitetura religiosa, nós também baseamos-nos muito na arquitetura civil. E nós temos cá na Candelária os melhores exemplares de casas típicas micaelenses, as chamadas casas de bico. Elas são constituídas por 3 a 5 janelas, sendo 2 alinhadas com a porta principal não guarnecidas e com pequenos jardins e quintais. Em 1997, Fernando e Helena Sousa tiveram a brilhante ideia de empreender com os nossos sabores, desde as nossas frutas, e então foi daí que surgiu o Quintal dos Açores. Começamos a empreender com as nossas frutas da época, seja o maracujá, o ananás, o morango ou até mesmo a mula de Santa Maria, o que deu origem a um produto que representa o produto dos Açores, através das típicas receitas tradicionais, de onde são feitas as nossas compotas, marmeladas e geleias. Para quem gosta de ter uma alteração e uma surpresa de paladar, deve provar o nosso doce de pimenta, que pode ser picante ou não, mas isso agora depende de si. E claro, para visitar e conhecer o Quintal dos Açores, deve-se dirigir à Candelária, onde está assediado o Quintal dos Açores. Para além disso, há uma outra coisa que nós utilizamos muito na nossa gastronomia. Daí é que vem a nossa Dona Pimentinha, que é a nossa pimenta moída da terra, que acompanha todos os nossos pratos tradicionais. A Candelária tem muito para vos oferecer, não só a sua parte religiosa, como a sua parte arquitetónica e monumentos culturais. Faz todo o sentido visitar e desfrutar da beleza que a freguesia tem para lhe oferecer. Depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Neste programa vamos estar à conversa com Pedro Ponte, o presidente da Filarmónica da Candelária, para conhecermos um pouco o percurso e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Lira Nossa Senhora da Estrela. Portanto, esta Filarmónica nasceu de um sonho, sobretudo de 2 pessoas. E numa fase inicial foi o padre Manuel Pacheco Câmara, de Parque à Altura,
da fundação da Filarmónica. Portanto, iniciámos as inscrições para a Escola de Música em 1982, houve um período de inscrições e depois começaram as aulas propriamente ditas em janeiro de 1983. Foi um projeto do padre Manuel Pacheco Câmara, como eu disse, coadjuvado com o Sr. Manuel Oliveira Roque, que foi o presidente fundador da Filarmónica e o único presidente até à minha entrada também aqui na Filarmónica. Por existência do padre Manuel Pacheco Câmara e também do Sr. Manuel Oliveira Roque, houve uma segunda tentativa. Nesta altura eles contataram o maestro da Filarmónica da freguesia vizinha, da Filarmónica Minerva, que era o Sr. Manuel Viveres Pimentel. Portanto, ele acedeu a integrar esse projeto e o que é facto é que 4 de agosto de 1985 a Filarmónica Lira Nossa Senhora da Estrela saiu pela primeira vez à rua, sendo, portanto, marcando a sua inauguração no ramalho da igreja, assim, da Casa de Povo, que foram as instalações iniciais da Filarmónica. Portanto, um motivo de orgulho para a freguesia, para todos os jovens que compuseram a banda na altura. Nós saímos com um grupo de 33 elementos, dos quais muitos ainda se mantêm hoje na Filarmónica. E cá estou desde essa altura. Primeiro como músico, ainda hoje também como músico, quando posso, ainda toco, porque no fundo a maior paixão que tenho ainda é tocar música. Nós temos cerca de 50 músicos efetivos, sempre. E, por além disso, temos sempre uma escola de música ativa, com cerca de 20 miúdos. Portanto, nós temos sempre temos orientado a Filarmónica no sentido de fazer a formação dos próprios músicos. Naturalmente, que aparecem músicos de outras paragens e que nós acolhemos com muito gosto. Temos alguns que já fazem parte da Filarmónica, que vem de outras, nomeadamente de outras ilhas, até do continente já tivemos pessoas aqui connosco. Estamos sempre abertos a isso, mas nós temos sobrevivido, sobretudo, sempre na aposta da formação. É claro que hoje em dia a formação é a parte mais complicada. Antigamente nós tínhamos um maestro, mas algum músico que ensinava alguma coisa, nomeadamente era só solfejo, o maestro fazia a formação de percussão, de instrumentos, nomeadamente palhetas, bocais, fazia no fim todos os naipes. Hoje em dia a formação é mais específica, as exigências são outras. Há também outro tipo de instrumentos que são introduzidos nas filarmónicas, as próprias composições hoje em dia são diferentes, têm outros instrumentos e a formação tem que ser mais específica. Isto numa freguesia que dista 20 km de Ponta Delgada é às vezes complicado porque nem todos os miúdos conseguem ir frequentar o conservatório. O maior projeto é voltar à normalidade. Nós estamos e estávamos a trabalhar afincadamente até porque nós parámos no início da pandemia, conforme as instruções dos organismos responsáveis. Depois, quando houve efetivamente a voz de abertura, nós regressámos e depois agora, sensivelmente, quando da segunda vaga, fomos obrigados novamente a parar. E nós estávamos a fazer um trabalho bastante válido no sentido de, no próximo ano, levarmos a cabo a gravação de um CD. É um projeto que se mantém de pé e é um projeto que, lá está, às vezes é uma lacuna que nós temos, que não temos nenhum trabalho nessa natureza, mas ao mesmo tempo a ocasião faz o ladrão e nós, nós não podemos sair à rua este ano, fizemos esse trabalho em casa e o trabalho que está bem feito. Agora queríamos era ver se realmente as coisas melhoravam
para conseguirmos voltar a esse trabalho e o mais breve possível fazer um concerto, porque é realmente, nós estivemos um ano parado, não é fácil. Leva a continuar, lá está o tal gosto. Eu já tenho 2 filhos também aqui na Filarmónica, é mais um motivo para estar, e outros que a gente vai criando amor e que às vezes já são como os nossos familiares, porque no fim nós somos uma família aqui dentro da Filarmónica. Os projetos, como eu digo, nós nessa fase, acho que o maior projeto é voltar à normalidade. E vamos a ver o que é que depois aí o ser humano tem essa capacidade e nós facilmente estaremos no normal e se tivermos condições para isso, penso que facilmente será esquecido e o trabalho da banda vai aparecer e os projetos vão aparecer seguramente. Vamos continuar a ir visitar outras terras e receber associações de outras terras, aqui na Candelária e na nossa ilha. Acho que é esse o maior desafio e acho que temos condições para dar muita coisa ainda às pessoas. Uma simples frase seria o dever de missão, de cumprir a minha missão aqui nesta Filarmónica. Orgulho por poder servir mais do que um cargo esta instituição e gratidão porque esta casa fez-me ser uma pessoa diferente e fez-me ser uma pessoa melhor e tornar-me o homem que fui hoje. Foi muito também dos ensinamentos que levei e é o que eu também tento transmitir aos jovens que por aqui passam. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje é dedicada à freguesia da Candelária. Sabia que os primeiros povoadores da Candelária atribuíram-lhe este nome em homenagem à Virgem da Nossa Senhora das Candeias? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das nossas livrarias da cidade. Urbano Betancourt, Sala de Espelhos. Urbano Betancourt é um dos nossos grandes ensaístas, se não, se calhar, o maior ensaísta açoriano sobre as temáticas da nossa literatura e daquilo que se produz e se escreve nos Açores. Esta é uma reunião de ensaios e de textos à volta dos grandes nomes da literatura açoriana, passando por Vitorino Mese, por Emanuel Félix, por vários nomes da nossa literatura. Urbano Betancourt, esta edição é uma edição da Companhia das Ilhas, também açoriana. Ele traz-nos com este livro, quem quiser e estiver interessado e quem precisar de trabalhar a temática e a questão da literatura açoriana, terá que forçosamente passar pelo Urbano Betancourt e pela Sala de Espelhos. É um livro aconselhado não só para os peritos e estudiosos, mas também para nós, para ficarmos com um conhecimento mais abrangente daquilo que se produz e daquilo que se faz nos Açores em termos de literatura. Muito recomendável. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical e nós voltamos na próxima semana com mais notícias sobre a nossa cidade e o nosso concelho. Até breve. Só olhar, tudo se pode entender, mesmo sem falar, tudo se pode dizer, e por momentos tudo vamos sonhar. Com um beijo
este amor começar. Ouvi dizer que o amor é tão triste, mas mesmo assim ninguém a ele resiste. Se fosse fácil o amor logo encontrar, no paraíso todos iriam estar. Será pecado esse teu querer? Deixei de lado tudo para te ter. Ouvi dizer que o amor é tão triste, mas mesmo assim ninguém a ele resiste. Os nossos corpos para sempre vão se lembrar de todas as curvas que estão a desenhar. Entre alegrias, tristezas virão. Há noites esquecidas debaixo de uma paixão. Ouvi dizer que o amor é tão triste, mas mesmo assim ninguém